Às vezes, há tantas nuvens no céu e o sol passa tanto tempo sem dar as caras que chegamos a pensar que nossa cidade é o lugar mais chuvoso da Terra. Mas tenho boas notícias. Quer dizer, sinto decepcioná-lo, mas sua cidade não é a mais chuvosa, a menos que você more na Índia. Vamos comparar outras coisas bastante extremas e descobrir os verdadeiros campeões. 1. Hotéis. O maior hotel do mundo é o First World, na Malásia. Essa construção gigante tem 7.351 quartos, 24 andares na Torre 1 e 28 andares na Torre 2. O hotel foi o maior do planeta de 2006 a 2008 e voltou a ter esse título em 2015. Vá para Amberg, na Alemanha, se quiser passar uns dias no menor hotel do mundo. Assim que fizer o check-in no Ihoise, você terá o prédio inteiro ao seu dispor. O minúsculo estabelecimento possui 167 metros quadrados e um hall de entrada, uma sala, um quarto, um cômodo para café da manhã e um banheiro. 2. Sono. O maior tempo que uma pessoa passou sem dormir foi 11 dias e meio, ou 276 horas. Quem conseguiu esse recorde foi o finlandês Toimi Soini, em 1964. Embora não existam registros oficiais sobre o mais extenso sono natural e ininterrupto, o sono hipnótico mais longo da história durou 8 dias e foi bastante divulgado pela mídia. 3. Ruas. A via mais larga do mundo é a Avenida 9 de Julio, que significa Avenida 9 de Julho em espanhol. Perdoem minha pronúncia, chicos. Ela tem até 7 faixas em cada direção e possui uma via de mão dupla em cada lado. A rua mais estreita do mundo fica na cidade de Reutlingen, na Alemanha. A largura da Spreuerhofstrasse, essa é outra pronúncia pela qual peço desculpas, varia de 30 a 50 centímetros. Só dá para passar uma pessoa por vez. E a rua mais sinuosa do planeta fica nos Estados Unidos, em São Francisco. É bom testar os freios antes de pegar a Lombard Street, pois as curvas estão na descida de um morro. 4. Ciclismo. A corrida de ciclismo feita na maior altitude de todas acontece no Peru. A Ruta Internacional de la Alpaca começa na cidade de Puno, a quase 4.900 metros de altura. Isso é metade da altitude de cruzeiro de um avião comercial. A corrida de ciclismo com menor altitude, ou melhor, com mais profundidade, acontece debaixo d'água. Em 2008, o italiano Vittorio Innocenti conseguiu andar de bicicleta a uma profundidade de 66 metros na água. Isso equivale a 10 girafas colocadas uma em cima da outra. 5. Capitais. Khartoum, no Sudão, é a capital mais quente do mundo, considerando a média anual de temperatura que lá é de 30 graus. E em abril, maio e junho, que são os meses mais quentes, a temperatura geralmente atinge 38 graus. A capital mais fria do planeta é Ulaanbaatar, na Mongólia. A temperatura média anual por lá é congelante, menos 1,3 grau. 6. Base Jumpers. A pessoa mais velha a fazer base jumping saltou de paraquedas de uma ponte colossal na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, em 2013. Na época, o cara tinha 84 anos e 37 dias de idade. Por outro lado, quando Claire Mary fez seu primeiro salto, tinha só 16 anos. Na época, ela se tornou a mulher mais jovem a fazer base jumping no mundo. Aos 26 anos, Claire já tinha mais de 750 saltos no currículo. 7. Base jumping. O mais alto salto de base jumping feito a partir de um prédio aconteceu em 2014, quando 2 franceses pularam da torre Burj Khalifa em Dubai, nos Emirados Árabes. A distância de lá até o chão era de cerca de 823 metros, mais que o dobro da altura do edifício Empire State, nos Estados Unidos. Como você deve imaginar, a proeza foi parar no livro dos recordes. O salto base mais baixo de todos ainda é um assunto controverso. Algumas pessoas acreditam que foi de uma altura equivalente a 8 ônibus londrinos empilhados uns sobre os outros. E tem gente que defende que um salto na Galeria dos Sussurros, dentro da Catedral de St. Paul, em Londres, foi um pouco mais baixo, apenas 7 ônibus londrinos e meio. E aqui no Incrível continuamos a bater novos recordes no tema comparações excêntricas. Primeiro com girafas mergulhadoras, depois com base jumping de ônibus londrinos. O que será que vem a seguir? 8. Pistas de pouso de aeroportos. O aeroporto chinês Quando Banda tem a pista de pouso e decolagem mais longa do mundo. Seu comprimento é de pouco mais que 5.500 metros,
o que dá 6 Burj Khalifas e meio. O aeroporto precisa de uma pista tão comprida por causa da altitude. O aeroporto de Huangshu e Irauskyn, que fica na minúscula ilha caribenha de Saba, tem a menor pista de pouso do mundo para voos comerciais. São apenas 400 metros de comprimento, só 3 campos e meio de futebol. E mais, o aeroporto é conhecido por ter ventos fortes. E se o piloto ultrapassá-la um pouquinho que seja, o avião vai cair de bico dentro do oceano. Boa sorte! 9. Iates. Até agora, o iate mais caro do mundo é o History Supreme. Essa embarcação luxuosa custa impressionantes 4,8 bilhões de dólares. Nela, você encontra uma estátua genuína de ossos de Tiranossauro Rex, uma parede feita de pedras de meteorito e um aquário com parede panorâmica feito com ouro de 24 quilates. Cara, como é que se faz para entrar nessa belezura? Só para se ter uma ideia, você pode adquirir um iate simples e com um tamanho modesto por menos de 300 mil dólares. Opa, vamos levar 2. 10. Corpos d'água. É o Gaetale Pond, na Etiópia. As águas desse pequeno lago contêm 43% de sal. Uma fonte termal que fica debaixo dele é o que causa sua salinidade e alta temperatura. O corpo d'água marinho mais doce, ou seja, menos salgado, é o Mar Báltico. Ele tem apenas 10% de sal. 11. Longevidade dos animais. A classe dos efemerópteros corresponde à dos animais com vida mais curta. Esses insetos minúsculos vivem apenas um dia. Dentro desse tempo, eles nascem, amadurecem e se reproduzem. Isso que eu chamo de multitarefas. Existe um tipo de água-viva que pode ser chamada de imortal. Se não for ferida, essa criatura pode viver para sempre. Não tem segredo. Em vez de envelhecer, ela faz o ciclo inverso, voltando à sua primeira fase de desenvolvimento, para depois envelhecer de novo. E tudo isso sem deixar de ser uma água-viva. 12. Chuva. O local mais molhado do mundo por chuvas anuais é Mawsynram, na Índia. O lugar recebe em média 12 metros de chuva todos os anos. Os meses mais secos são dezembro e janeiro, quando a quantidade de água que cai do céu diminui para meros 5 centímetros, que provavelmente é vista como uma chuvica por quem mora lá. E o lugar mais seco da Terra fica na Antártica. Tá, eu sei. E toda aquela neve, né? Mas não nos vales secos. A maior parte dessa região não vê a água há milhões de anos. E lá não há água de forma alguma, nem neve, nem gelo, tampouco chuva. 13. Ventos. Tanto o Atlas da National Geographic quanto o Livro dos Recordes deram à Baía de Commonwealth, na Antártica, o título de lugar onde mais venta no mundo. Lá, a velocidade do vento chega a mais de 240 km por hora, que é o dobro de um furacão. A velocidade média por ano também é impressionante, 80 km por hora. E aqui no Incrível, este narrador aqui fala a quase 120 km por hora, com rajadas de vento de até 250 por hora. Ha! Curiosamente, o local mais tranquilo do mundo também fica na Antártica. A humanidade nunca botou os pés lá. Mas, ainda assim, os cientistas determinaram que o Ridge A, no Planalto Antártico, é o lugar mais calmo do mundo. E quase não há vento algum na região. 14. Planetas. O planeta mais quente do Sistema Solar é Vênus, apesar de não ser o mais próximo do Sol. Sua temperatura é de 462 graus em qualquer horário e em qualquer lugar do planeta. Seja no Equador ou no Polo Norte, durante o dia ou à noite. Sim, daria para assar uns biscoitos lá. Já o mais frio e mais afastado do Sol é Netuno. A temperatura de sua superfície geralmente não fica mais alta que menos 212 graus. Por outro lado, Urano, sendo em média um pouquinho mais quente que Netuno, tem as quedas de temperatura mais extremas de todas. Elas chegam a menos 224 graus. 15. Rios. O Nilo é apontado como o maior rio do mundo. Ele passa por 9 países e tem um comprimento de mais de 6.440 quilômetros. Isso dá, prepare-se, 14 Grand Canyons e meio. O menor rio do mundo é o Roy River, que fica em Montana, nos Estados Unidos. Ele tem apenas 61 metros de comprimento, o que é menos que a envergadura das asas do Boeing 747. Ok, isso está começando a ficar ridículo. 16. Restaurantes. O maior restaurante do mundo fica em Damasco, na Síria, o Bawabet Dimashq, que significa Portão de Damasco.
possui capacidade para abrigar 6.014 pessoas sentadas, e a área que ele ocupa equivale a 2 quarteirões da cidade de Manhattan. O menor restaurante do planeta, pelo menos é o que a placa dele diz, se chama Kuapi. Ele é uma cabine amarela de madeira e fica em Liisalmi, na Finlândia. A minúscula sala de jantar ocupa metade de toda a construção e tem capacidade para apenas 2 clientes. Bem, agora imagine só. Uma manada de 10 girafas usando máscaras de mergulho, todas dentro de uma embarcação, navegando por 14 Grand Canyons e meio. Depois, elas fazem base jumping partindo de cima de 7 ônibus londrinos e meio empilhados. E aterrissam sobre 6 Burj Khalifas e meio. Tudo isso enquanto você está assando seus cookies em Vênus. Valeu a pena assistir ao vídeo até o final, não é mesmo? Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.